diplomata, ele é um funcionário de carreira. Ele entende o que ele está fazendo ali. Ele sabe que o nosso diálogo é dentro da sociedade brasileira para buscar no exterior as melhores oportunidades para as necessidades brasileiras, internas. Então, você combina oportunidades externas com necessidades internas. Isso é chavão de diplomacia. Quando o Bolsonaro chega, o que a gente faz? A gente converte, no pior sentido, um processo que vem do final dos anos 90, que é o diálogo da chancelaria com a sociedade civil, com os setores dentro do Brasil. Nos anos 90, que são os anos das grandes conferências, que a gente tem a conferência da mulher, da racial, enfim, a partir dos anos 90, que são essas grandes conferências, a diplomacia ela tem que conversar com o público interno. Você não pode fazer uma política externa desassociada do que são as demandas dos vários setores internos, porque você não tem mais uma elite que manda e pauta. Então, você veja, nos anos 90, a diplomacia já começa a conversar internamente e a diplomacia não se faz em palanque, com holofote, então, mas ela vinha fazendo esse diálogo. A nossa presença na Conferência de Durban em 2002 foi um imenso manifesto do espaço da sociedade civil na construção da política externa. E isso é política. Isso é política. Claro. Política partidária é política. E é uma política que converge com o sistema interno. Então, a democratização nos ajuda nisso. Começa no final dos anos 90, enfim, nos anos 90, se potencializa com o presidente Lula 1 e 2. E depois, quando nós temos Bolsonaro, ela se perverte. Ela se perverte porque a política externa, ela colhe toda essa influência que vem de fora, com essa força da extrema-direita, e ela passa a ser a transmissora disso aqui dentro, que é o que o Ernesto faz. O Ernesto foi uma grande traição à instituição que o criou. Porque eu admitiria uma política externa conduzida como foi construída a do presidente Bolsonaro, não por um colega de carreira. Se você tivesse posto um político lá. Eu acho que todos nós, diplomatas, nós temos uma responsabilidade com a nossa instituição. E os nossos colegas que serviram com Bolsonaro traíram essa instituição. A demonstração, e aí eu contrasto talvez com algo que você disse, não sei, você julga. Quando você fala das mudanças de eixo, mas eu lembro de Azeredo da Silveira, eu lembro de Saraiva Guerreiro, durante a ditadura, construindo o espaço da política externa brasileira independente dos Estados Unidos, e já que a África é o seu assunto, né, de gosto, de coração e de inteligência principal na sua tarefa, reconhecendo a independência dos países, Angola primeiro e Moçambique depois um pouco diferente, mas de qualquer modo, nós tínhamos uma ditadura militar aqui, de direita, eram movimentos marxistas e, no entanto, a política externa brasileira foi lá e disse, reconheço. No caso de Angola, acho que nós somos os primeiros países a reconhecer. Né? Então, você já tinha isso. Havia uma tradição no Itamaraty de independência que não devia subserviência nem mesmo à ditadura. Porque por mais que o Azeredo da Silveira fosse um homem simpático ali ao regime e tal, mas se reconhecia o espaço da independência da diplomacia brasileira. E que esse senhor veio, inclusive de uma família, pelo menos o sogro é diplomata, né? De uma forma vil, escandalosamente vil e ignorante. Né? É preciso que fique claro. Porque, assim, tem essa coisa que você falou do Lula, mas antes já a gente tinha uma tradição de independência. Eu acho que a Azeredo da Silveira foi um grande chanceler. A independência a gente tinha muito, o entendimento do que era o interesse nacional. A fala do interesse nacional. Acontece que hoje em dia, quando a gente pensa no interesse nacional,
a gente fala interesse nacional dividido, compartimentalizado, interesse de quem, né? Enfim, a gente está falando do povo que não tem, hoje estava nós, enfim, a gente tem visto aí indicadores sociais que mostram a população pobre. A política externa está cuidando dos pobres? A política externa está entregando resultados para os pobres? Ou a gente continua pensando numa análise desenvolvimentista que primeiro tem que crescer o bolo e a gente só quer fazer uma política externa para desenvolver a economia brasileira sem pensar como é que essa economia está sendo distribuída? A política externa ela é instrumento para a consecução de objetivos nacionais que são distribuição de renda, que são atendimentos. A gente diz que a política externa está muito vinculada ao artigo 4º da Constituição, que é o que diz temos que ter relações com os países ocidentais, respeito, enfim, integração latino-americana, direitos humanos. Agora, o artigo 3º diz para que servem as políticas públicas. Para criar um país desenvolvido, enfim. O artigo 3º também pauta a política externa. Quando nós dizemos, e eu faço parte desse grupo, que diz que a política externa é uma política pública, é porque a gente não tem compromisso, e aí eu volto à sua pergunta, à nossa conversa, quando a gente vê a política externa como uma ferramenta das políticas públicas, eu tenho que responder às necessidades internas. Então, eu tenho que conversar internamente. Eu tenho que necessariamente olhar para fora, porque é onde eu vou agir. O meu palco é no sistema internacional, mas o meu diálogo é interno. E aí a gente tem um desafio hoje gigantesco para a nossa política externa. Foi onde eu comecei a fazer a minha oposição ao governo Bolsonaro. Historicamente, vocês, sobretudo o Reinaldo, que acompanhou a política mais de perto como jornalista, historicamente se tentou tirar do Itamaraty um grande número de competências. Então, o governo Collor colocou adido cultural, colocou adido disso, daquilo. Durante o período da negociação da dívida externa, queriam levar a negociação da dívida externa, né, para o Ministério da Fazenda. O tema internacional sempre ficou no Itamaraty. A gente conseguiu expelir os que eram não da carreira, porque a Constituição diz que cabe ao diplomata executar a política externa. O presidente planeja, define e nós executamos. Então, você vai dizer, você está sendo corporativista? Vamos depois discutir isso. O Itamaraty tem a responsabilidade de pensar a política externa e de executar. Quando o Bolsonaro chega, o que o Ernesto faz? Ele cede a uma pressão de décadas e, pela primeira vez, aparece escrito: a política externa será executada pelo Itamaraty e todos os demais órgãos da esplanada dos ministérios. O que a gente passou a ter? A gente multiplicou os agentes de política externa e nós perdemos coordenação de política externa. Foi isso que eu denunciei, porque você tinha um Ernesto que falava mal da China. E aí você via a Tereza Cristina saindo correndo atrás para ir buscar para os chineses. Aliás, era patético, lembra disso? Ele atacando a China e a Tereza Cristina indo lá dizer, não é verdade, não é bem assim. Você querendo negociar o acordo com a União Europeia e o Ricardo Salles fazendo o que fazia na área ambiental. O embaixador chinês batendo boca com o que nunca o 02, houve. 03, sei lá. Isso, é um dos filhos, pro Twitter. Então você vê que a política externa a política externa brasileira tem tradição por uma razão. Ela tem previsibilidade no sistema internacional. Nós construímos a nossa posição historicamente. Temos bons balizadores que vêm desde uma política externa independente. Então, para o mundo, não... E só um parênteses, não perca o fio. Eu citei o Azevedo Silveira e o Saraiva Guerreiro justamente porque se tratava de uma ditadura militar troglodita que torturava pessoas, que matava pessoas e, no entanto, quando se tratava da política externa, e com isso não estou perdoando as tragédias internas, mas assim... ela é independente. Eu vou lá, são marxistas, são comunistas, são não sei o quê. Para os interesses estratégicos do Brasil, no entanto, reconhecer a independência de Angola é importante. Fazer um acordo nuclear com a Alemanha. Acordo nuclear com a Alemanha. Tá? Então, o que a gente vê no período Bolsonaro é uma cacofonia da política externa no plano internacional. Foi isso que tirou o crédito. O sistema internacional estava esperando uma diplomacia na velha guarda. Então, quando a gente vai pensar no diálogo interno, o diálogo interno ele é essencial e ele é necessário. O presidente Lula, agora,
ele fez uma... Enfim, eu digo ele porque ele capitaneia esse processo. Sim, sou eu mesmo, eu faço essa coisa. O que se faz? Se tenta dar ao Itamaraty o papel de coordenação desses vários agentes. Mas é uma coisa complicada. E aí eu sou corporativista, porque eu acho que nós somos treinados para isso. Quando a gente tem um governo democrático, é natural que o pessoal que vai trabalhar no Ministério do Ambiente tem para si a causa do ambiente. Quem está no Ministério da Agricultura tem, enfim, cada ministério tem a sua causa, a gente sabe. É a política que traz aqueles. Os diplomatas são funcionários de carreira. A gente tem que medir isso tudo, a gente tem que fazer esse senso comum, a gente tem que fazer o denominador dessa história e falar assim, porque quem o diplomata representa? Eu não represento ninguém, eu represento o Brasil. Tenho muito orgulho disso. É isso. Então, quando você diz que nós representamos o Brasil, é isso. O diplomata de carreira, ele quer fazer esse bom entendimento do sistema interno. Nós vamos conversar com as forças políticas, com as necessidades do Brasil e vamos tentar capitanear o esforço de levar uma imagem do Brasil e buscar os trabalhos lá.